também não passei. Você tem ela toda, então? Este ano eu consegui fazer uma eu tinha ano passado, eu pensei que fosse me apaixonar por essa eu tornei mais consciente eu ajudei Quer que acender? Mas a folhinha de hoje eles vão deixar hoje ou leva? Não, vamos deixar hoje. Deixar hoje. Vamos deixar hoje junto encontro. Vocês vão acender a cozinha para ele. Bom, gente, sejam bem-vindos à nossa Casa do Caminho, ao nosso segundo encontro, para Cristina Câmara. Para iniciar o nosso trabalho, vamos ter assim um trecho do Evangelho. O que a gente pede assim, ó, que essa ficha que vocês estão recebendo hoje, que todos assinaram ali, seja preenchida, que é a avaliação do nosso encontro aqui. É importante que vocês entreguem no final, porque já houve um primeiro encontro em que foi preenchido, né? Sugestões, sintam-se à vontade de escrever embaixo, dizer se foi bom, se realmente vocês acharam que podia ser melhor, o que poderia ser modificado, porque tudo que é sugestão é bem-vinda. Nós, como espíritas, a gente tem que estar abertos, né, para sugestões boas ou más. A gente tem que estar preparado para tudo. Por quê? Porque as boas nos elevam o ânimo e fazem com que a gente continue fazendo esses trabalhos. E se tiver alguma coisa ao contrário, que seja má, mas má no bom sentido, né, é que faz com que a gente cresça, a gente comece a olhar não só pelo mesmo ponto de vista nosso, achando que estava certo, mas existem outros caminhos que a gente pode modificar. Então, se tem sugestões de alguma palestra diferente, de algum encontro diferente, o que vocês gostariam de um próximo encontro, da gente fazer um trabalho, né, com ou com famílias, ou com algum problema da sociedade, algum problema que possa melhorar a nossa evolução, nosso entendimento como espírita. Então, que vocês coloquem aí, é importante essa sugestão. Muitas vezes o pessoal fica muito tímido, né, na hora de colocar, não, tá tudo bom, tá tudo bom. Tá tudo bom, mas se pode melhorar, se a gente tem sugestões para um novo encontro melhor, é importante que a gente coloque. Porque a ideia de vocês é que vai fazer com que um próximo encontro seja voltado para um assunto que seja interessante. Então, esse interesse nosso não é só dizer se está bom, é sim dar sugestões para que a gente possa crescer como espírita, abrir os nossos horizontes e abrir a nossa mente para um trabalho que seja da comunidade, porque é importante que a gente sabe que a gente, como espírita, tem todo um lado filosófico, um lado religioso, um lado científico, e nessas três linhas existem vários assuntos que a gente pode abordar. Então, é importante a opinião de vocês, é importante a observação que vocês colocam no problema embaixo, tá bom? Vamos iniciar assim, porque eu já estou falando demais. Abrindo o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Isso é um mandamento maior, fazermos aos outros o que
parábola dos credores e dos devedores. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, reuniram-se, e um deles, que era o doutor da lei, para tentar, propôs-lhe essa questão: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E a gente sabe que fazer o bem ao próximo é primeiramente fazer o bem a nós mesmos, né? Tendo o coração puro e tentando nos harmonizar com o alto, com os espíritos que nos iluminem da nossa segundo dia de jornada, que a gente tenha um bom proveito, que saia daqui feliz, tranquilo e principalmente com muita coisa para repassar para as pessoas que não tiveram a oportunidade como nós estamos tendo de estarmos aqui. Que assim seja. É um prazer estar aqui e hoje nós vamos dar a terceira e a quarta aula. E vamos também estudar um pouco sobre a DPF 54, que é aquela a visão de desconsideração a princípio fundamental. Então, é a respeito dos atendimentos. Nós já vimos o atendimento fraterno com assistência espiritual. Nós temos que ter aceitação, compreensão, harmonia, acolhimento e inclusão. E através de palavras, como é a senhora? Tudo bom? Não? Está cegueta aqui. Não está cegueta. Exatamente, através de palavras, mostrar o que o assistido revelou. Nós não podemos julgar, nós devemos nem perdoar, nem condenar, mas orientar, educar, esclarecer. Nós já vimos na outra vez que quando nós resolvemos examinar sobre o aspecto de o que o centro espírita pode fazer por nós, atualmente há o acolhimento, atualmente há também a orientação, além do esclarecimento e também daquela consolação que nós podemos dar. Então, o consolo e o acolhimento é importante, o esclarecimento também, e acima de tudo, nós vermos a pessoa como uma pessoa humana, que está ali com alguns problemas e que nós não podemos dizer qual é o problema. Nós precisamos, isso sim, ver o que essa pessoa vem buscar na casa. E nós podemos dizer: como está? Tudo bem? Vamos conversar um pouquinho e assim nós estaremos aceitando, tentando compreender em harmonia, acolhendo e incluindo as pessoas. Certo? O atendimento fraterno, nós sabemos que tem dois objetivos: os gerais e os instrumentais. Os gerais são realmente a doutrina espírita. E os instrumentais, através dessa doutrina espírita, nós vamos nos reformar, compreendendo pelo assistido, através do diálogo, o que nós podemos atender fraternalmente. Nós sabemos que a doutrina espírita nos mostra uma coisa diferente. Não existe para nós mandamentos. Não existem os 10 mandamentos. Não existem aquele algo mais forte que faz com que nós sejamos oprimidos por um mandamento. Existe, isso sim, um ensinamento. Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então existe também a diferença entre nós doutrinarmos e evangelizarmos. Doutrinar é dizer a doutrina, e evangelizar é viver a doutrina. Então nós precisamos buscar, acima de tudo, que essa
pessoas que nos buscam, que elas tenham de alguma maneira a possibilidade de pensar no que estão vivendo, na sua vivência do dia a dia. E desta maneira, elas podem, mais do que dizer a doutrina, mas sim evangelizar. Assim também o atendente. O atendente é uma pessoa que não só vai dizer a doutrina, mas a vivência da doutrina é importante. Nós sabemos que todos nós temos perto de nós quase que pessoas que estão vendo e examinando a nossa atitude a cada momento. É ou não é verdade? A cada momento. Ah, ele é espírita, ela é espírita, olha aí o que está fazendo. Não é verdade? Essa é a primeira coisa que dizem quando a gente faz alguma coisa errada. Olha aí, ó. Nos cobram. Não é certo, obrigada. Nos cobram e nos cobram muito. E por isso nós precisamos vivenciar a doutrina, acima de tudo. E através da nossa vivência, isso vai também ajudar os outros. Vai ajudar os outros a saber o quanto é importante nós nos melhorarmos. Certo? Quais as condições de trabalho para o atendimento fraterno? Hoje nós estivemos conversando a respeito disso. Este ambiente, como deve ser? Nós já tínhamos falado, eu tenho a impressão na outra vez, que seria interessante que se atendesse num local em que nós não estivéssemos somente com a pessoa, mas sim com alguém mais. E uma nossa amiga nos falou a respeito de, se por acaso ela estivesse atendendo alguém que estivesse obsedado, como ela faria? Em primeiro lugar, nós não devemos abrir a casa, entrar e tentar atender a pessoa, só nós ali naquele local. Não deve ser feito isso. Por quê? Porque pode ser alguém que tenha um problema. Então, se nós estivermos sozinhos ali, é claro que a gente sabe que tem a assistência espiritual, mas nós estaremos desprotegidos. Talvez nós já nos sintamos mais fragilizados. E dessa maneira, nós não deveríamos agir. Nós deveríamos pensar, olha, vamos nos encontrar a tal hora na sociedade espírita, quando estiver lá outras pessoas. E assim nós vamos atender. E sempre, se necessário, atendendo a porta não fechada completamente. Porque pode haver alguma dificuldade. E essa dificuldade pode ser melhor ultrapassada se estiver mais de uma pessoa na sociedade, mais de um atendente ou mais de uma pessoa da casa mesmo na sociedade, além daquele atendido, né? Daquele assistido que ali está. Por quê? Porque eu acho que é interessante nós nos colocarmos aqui e agora. Nós não podemos dizer que sempre nós vamos ter toda a proteção e que não vai haver nada. De vez em quando pode acontecer algum problema, para nos provar, inclusive. Então é necessário que nós tenhamos essa medida de proteção, vamos dizer assim. O tempo. Quanto tempo nós vamos utilizar para atender as pessoas? Quanto tempo vocês utilizam em geral para atender uma pessoa? 15, 20 minutos. Quanto? Uns 15, 20 minutos. Depende da situação da pessoa, né? O que ela quer colocar e o que a gente pode. Certo. Mas a gente não se estende, por exemplo, 1 hora. 1 hora já é muita coisa, né? Então, um pouco menos. Número de atendidos. Não é interessante que sejam atendidos, por exemplo, 10 pessoas numa manhã ou numa tarde, pela mesma pessoa, porque isso cansa realmente. Tá? E o ambiente deve ser tranquilo, não deve haver, por exemplo, rádio alto ou qualquer outro chamamento muito grande de atenção. O tempo não mais de 30 minutos, sabe? Número de entrevistadores preferível individualmente. Não é interessante
que quando forem atendidos, que entrem 2, 3 pessoas para serem atendidas pela mesma pessoa. Porque aí pode também fazer com que a pessoa se sinta sem vontade de se abrir. Muitas vezes ele está ali para conversar, para poder colocar para fora algum problema que tenha. E se nós colocarmos mais de uma pessoa, um parente aquilo pode fechar a comunicação, né? Então é interessante fazer diferente. Pode... A atitude da pessoa. Como é que nós vamos atender? Assim, olhando para o lado, burocraticamente ou o quê? Então, quando nós formos atender, vamos fazer o possível para olhar para a pessoa tranquilamente, mas não numa posição assim. Vai logo, conversa logo, diz logo. Não é assim que a gente atende, né? Ou com cara de raiva. Vamos logo, porque eu tenho tempo, eu tenho problemas logo. Não é assim que a gente vai atender. Nós vamos atender com carinho, com amor. Então, no local que tem aquele telefone do lado, né? Pois é. Isso é burocraticamente, né? Então isso não é, isso é um atendimento numa repartição pública, por exemplo, né? Mas não pode ser numa sociedade espírita, né? As entrevistas podem ser consideradas consentidas ou impostas. Consentidas é quando a pessoa resolve ir até lá para conversar. Imposta é quando nós dizemos, tu tens que ir até lá. Qual é que vai dar mais resultado? Claro que a consentida vai ser muito melhor, né? Então, por vontade própria, consentida e imposta. É aquela com aceitação e sem aceitação. Com aceitação é que nós dizemos, tu vais até lá para ser atendido. E a pessoa diz, tá certo. Mas que a gente diz, tu vais até lá para ser atendido, diz, não vou. E vem com um puxão de orelha, né? Então, assim é sem aceitação e imposta. Tá? Isso também não vai dar resultado nenhum. Tá? Pode cuidar. No diálogo, quem é que quer ler? No diálogo, desenvolvemos a capacidade de ouvir. Frente a frente, olhe para ele, ouça sem interromper. Ouça mesmo que suas convicções sejam abaladas. Ouça para compreender e não para responder. Goste de saber como pensam os outros. Não se deixe levar pela emoção. Use o filtro do amor. Atenção para seus preconceitos e preocupações. Aproveite para se conhecer melhor. Concentre-se no que ouve. Faça-o saber que você está presente. Entenda a mensagem. Não antecipe o que o outro vai falar e nem a sua resposta. Anote mentalmente os pontos básicos. Ouça tudo, além dos pontos discutíveis. Certo. Então, da outra vez nós espalhamos aquele sei ouvir, não é? Para que vocês em casa respondessem. Não é para que depois me tragam isso. É para que vocês mesmos se testem. Façam um lápis. Daqui a umas 2, 3 semanas, olhem para ver como vocês estão ouvindo agora. Né? Então, esta conotação é importante para cada um de nós. Não é para que eu possa recolher de vocês e dar uma nota ou coisa assim. Não é nada disso. É para que a gente mesmo veja como nós estamos nos modificando, como nós estamos sentindo o ouvir, como nós estamos tentando compreender melhor as pessoas. Então, olhar para a pessoa quando está conversando, ver que aquela pessoa necessita da nossa atenção. Não vamos começar a olhar para o lado ou para o relógio toda hora. Mas olha, está na hora quase, eu tenho que fechar a casa. Nada disso. Vamos realmente tentar olhar para a pessoa e ouvir essa pessoa. Porque essa pessoa veio em dificuldades com nós também há muito tempo já chegamos à casa espírita. Né? Então, é assim que nós vamos ver. Existem também
disfunções no processo de comunicação. O que são disfunções? O que são disfunções? São coisas que não deveriam acontecer? Que não deveria acontecer. Por exemplo, maledicência, pressa, desatenção, preconceitos, julgamentos. Se nós estamos ali para assistir a pessoa, como é que nós vamos começar a julgar? Não confidencialidade, quer dizer, se eu sair dali e começo a contar, olha, tu nem imagina o que aconteceu com o fulano. Fulano está com isso. Isso não é algo que um atendente deve fazer. Tem sigilo, né? Tem que ter o sigilo, né? O sigilo é importantíssimo. A não confidencialidade é a falta de sigilo. Tá? E as barreiras da comunicação humana. Ouvindo o que você espera ouvir. Avaliando a fonte. Começando a pensar assim, mas essa pessoa aí está com um problema terrível. Por isso é que eu não posso, de jeito nenhum, ajudá-la nisso. Por que nós vamos avaliar aquela pessoa? Tendo percepções diferentes, tendo intenções diferentes. Um atendente não pode ter outras intenções a não ser tentar ajudar a pessoa. Ignorando comunicações não verbais, sendo distraído pelo barulho. Já pensou a gente está atendendo alguém e uma barulheira ali ao lado? Nós não vamos conseguir conversar. A pessoa que está sendo atendida, ela também não vai conseguir falar tudo que ela deveria falar. Não é? Ela vem ali para ser ajudada. Então nós precisamos tentar ajudar. Depois de ouvir a conversação, pode ler. A conversação é um instrumento de trabalho do atendente. O essencial na entrevista de ajuda ao entrevistado é ele mesmo. Ajuda é o fato de um entrevistador capacitar o entrevistado a sentir, reconhecer e decidir sobre a mudança de seu comportamento, sua concepção de vida, passando a adotar os princípios da doutrina espírita e, em consequência, melhorando seu modo de viver. O entrevistador deve evitar a palavra problema. Qual o motivo que o trouxe aqui? A paciência vive na base de todas as boas obras humanas. Então, isso aí que é o importante. Vejam só. Ajuda é o fato do entrevistador capacitar o entrevistado a sentir, reconhecer e decidir sobre a mudança do seu comportamento. Então, não é o atendente que vai mudar, é fazer com que o atendido comece a entender que ele precisa se modificar. É capacitar o atendido a que ele mesmo se modifique. E desta maneira, ele vai modificar também a concepção de vida, adotando os princípios da doutrina espírita. E, desta maneira, também melhorando o modo de viver. Então, não é problema que nós vamos dizer, qual o motivo que eu trouxe aqui. Não, qual é o problema? Não é isso que nós vamos ver. Qual é o motivo que o senhor aqui chegou? E aqui tem uma frase de Emmanuel, a paciência vive na base de todas as boas obras. Realmente, quando nós tivermos paciência, nós vamos estar nos sentindo bem melhor. Não é? Então, dialogando. Mas esse diálogo deve ser alguma coisa que faça com que haja uma maneira de se ajustar um ao outro. Porque só assim que nós chegaremos a ajudar aquela pessoa. E também utilizando as próprias palavras desta pessoa. O assistente deve mostrar que está sentindo o motivo que trouxe o assistido ao centro espírita, como se fosse um motivo do próprio entrevistador. Deve haver empatia. Da maneira como o assistido tiver sido bem recebido na casa, se seguirá a confiança do assistido. O entrevistador deve criar uma atmosfera de confiança. Ouvindo o assistido, deve obter informações a respeito de suas aflições, carências ou aspirações.
Em retorno, prestará esclarecimento, consolo e orientação ao entrevistado. Então, deve haver empatia. Nós não podemos começar a falar enquanto ele estiver falando. Nós precisamos ouvir. E depois de ouvir, fazer com que ele se sinta também num local onde ele possa se abrir, onde ele possa realmente conversar e dizer qual a situação que fez que ele chegasse ali. Não é? Então, dessa maneira, haver empatia. Essa empatia é muito importante. Aceitando o entrevistado, tentando compreender tudo que lhe foi informado, mostrar a harmonia, que consiste em mostrar exatamente o que o assistido revelou. Mostrar o que o assistido revelou. Nós não vamos dizer, então tu tens que fazer isso. Não. Mostrar o que a pessoa revelou. Vejam só, nós vamos depois chegar numa outra condição extraordinária. Não julgar, não perdoar, não condenar, mas acolher, orientar, educar, esclarecer e integrar. Então, ajudar e compreender tudo que foi informado, mostrando exatamente o que o assistido revelou. Coloquem isso como meta principal, mostrar o que o assistido revelou. Nós vamos dizer, então quer dizer que está acontecendo isso, isso e isso. São as mesmas palavras que ele nos disse. Certo? Daí nós vamos construir alguma coisa. Então, os estados terminais e as doenças incuráveis não são acidentes do acaso, mas situações necessárias para a educação do espírito. Se por acaso nós vamos, além de nós estarmos assistindo, ouvindo a pessoa e tentando fazer com que retornemos a ela aquela palavra que ela está dizendo, nós vamos ver que existem problemas bastante grandes, existem momentos difíceis que aquele assistido pode estar nos mostrando. Ele pode ter estado em junção ou em uma situação em que houve eutanásia, em que houve distanásia, em que houve ortotanásia. E por isso o atendente precisa saber o que é isso. O que é eutanásia, o que é a distanásia e o que é a ortotanásia. Certo? Nós precisamos nos capacitar para poder ajudar. Se a pessoa nos vem contar algo nesse estilo, nós precisamos saber o que nós estamos lidando. Não é verdade? Então, nós já vimos na outra vez, nós já vimos também, o que nós já vimos da outra vez? O que nós já vimos? Eu não lembro mais do que nós vimos. Bom? Bom? Os tipos de crime. Também os tipos de crime, depois o que mais? Nós vimos também quando a pessoa está em depressão, nós vimos também o que mais? O suicídio, nós vimos também o que mais? Não lembro mais. Está bastante tempo, né? Então, dessa vez nós vamos ver o que quer dizer cada um destes momentos, certo? Eutanásia. Eu, bom. Thanatos, morte. Portanto, é um homicídio praticado para abreviar piedosamente o irremediável sofrimento da vítima. E a pedido ou com o consentimento dessa. Distanásia.
O oposto de eutanásia é a agonia prolongada, morte com sofrimento físico ou psicológico do indivíduo lúcido. Certo. Então, quando nós estamos atendendo, nós vamos nos defrontar com determinados casos que pedem solução. Nós vamos estar em contato também com pessoas que estiveram frente à eutanásia. Nós vamos estar frente a pessoas que tiveram contato com distanásia. E assim por diante. E vamos ver o que é. A eutanásia é dita aquela morte piedosa. Só que não é bem assim. Tá? Nós vamos tirar a oportunidade da pessoa de ter algum momento que venha a fazer com que essa pessoa fique realmente mais tranquila. É um homicídio. Nós já vimos os homicídios da outra vez, praticado para abreviar piedosamente o irremediável sofrimento da vítima. E a distanásia é quando a agonia é muito grande. Dizem que a eutanásia é para que a agonia não seja tão grande. Mas no momento que nós estivermos praticando essa eutanásia, nós estaremos praticando um crime. Muitas vezes a gente vê a eutanásia em alguns hospitais, que a princípio o termo seria para abreviar o sofrimento da vítima, mas muitas vezes a gente vê que é para abreviar o sofrimento de quem está aqui. De quem está aqui, exatamente. Como a médica essa que apareceu agora. Exato. Esse caso que eu queria Exatamente. perguntar para a senhora, aquilo ali é uma eutanásia. É, mas é uma eutanásia, é um homicídio. É. É um homicídio. Mas ela não se julga. Ela não, ela acha que é ótimo aquilo, isso mesmo. Mas é uma barbaridade, né? Nós estamos tirando a oportunidade, por exemplo, daquele ser, daquele espírito, se arrepender de algo que possa ter acontecido na vida dele. Quer dizer, nós estamos tirando a oportunidade de perdão dessa pessoa. Não é? Então nós não podemos cometer isso. E é importante que o atendente tenha conhecimento disso, tenha conhecimento do que seja para poder trabalhar com isso tudo. Tá? Ortotanásia. Orto é certo, tanatos é morte. Portanto, morte no seu tempo certo. E aí nós vamos ver que o Sérgio Lopes, né, naquela revista que nós mostramos antes, Sérgio Lopes nos mostra que, chegado ao Calvário, onde ia ser crucificado, a Jesus foi oferecida uma bebida, fel com vinagre, vinho é o chamado vinho da morte, preparada com a raiz de mandrágora, que tinha grande poder anestésico. Jesus, depois de provar, não aceitou, servindo de guia ao procedimento. Então, haveria aí uma eutanásia, se ele aceitasse. Mas só que ele não aceitou. Jesus não aceitou. E mostrou que realmente o sofrimento deveria se estender durante aquele tempo certo. Então, o que é, do ponto de vista prático, a ortotanásia? Está sendo visto, está sendo utilizado nos hospitais aqui, a ortotanásia, que é da seguinte maneira: quando um cidadão já não tem mais quase possibilidade, ao invés de nós prolongarmos indefinidamente o seu sofrimento, a única coisa que se faz é fazer com que ele naturalmente venha a responder pelos momentos que puder. É algo como dizer, vamos agora, ao invés de aplicar os remédios que a doutora aplicava, que essa doutora aplicava, ao invés disso, deixar a criatura naturalmente se desenvolver no seu caminho até uma vida diferente, até a mudança de vida, certo? Então, é esta a ortotanásia. Ao invés de nós aplicarmos certos remédios
para que anestesiem ou para que as pessoas fiquem de tal maneira que logo venham a falecer, deixar naturalmente essa pessoa desenvolver a sua caminhada até um outro plano. Certo? Então, esta é a autotanásia. E aí nós já vamos chegar à quarta aula. Vamos lá.